Você está no canal Geopoliticando e está convidado a se inscrever aqui. O imperativo estratégico por trás da recente cúpula do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Europa, era forjar uma resposta ocidental unida à China. Nas 3 semanas que se seguiram a essas reuniões, parece que ele foi bem sucedido. Os Estados Unidos, França e Alemanha estão agora essencialmente na mesma página. Cada um reconhece que um amplo acordo internacional é necessário para convencer a China a restringir seus planos expansionistas. A atitude chinesa foi revelada nas declarações do presidente chinês Xi Jinping neste mês, comemorando o centenário do Partido Comunista da China. Qualquer tentativa de interferir na ascensão de seu país, advertiu ele, levaria a cabeças esmagadas com sangue contra uma grande muralha de aço. Na Ásia, o governo Biden o levou a dar maior ênfase ao Quad das democracias da Ásia-Pacífico, a Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos. No final do mês passado, os Estados Unidos e o Japão realizaram manobras navais conjuntas para se preparar para qualquer agressão chinesa contra Taiwan. E na Europa, tanto a OTAN quanto a União Europeia elevaram a China ao topo da agenda política depois de tentar evitar compromissos fora da região. Embora Biden tenha feito progressos tangíveis na formação de um amplo consenso sobre a China, ele apenas começou a enfrentar o elemento mais difícil dessa política: convencer o presidente russo Vladimir Putin, que aliás ele há pouco tempo atrás chamara de assassino, de que seu país tem interesse de segurança nacional em se distanciar da China. Mesmo assim, trazer Putin a bordo agora é claramente uma alta prioridade. Desde suas cúpulas com Biden, o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel pediram um reinício das relações da União Europeia com a Rússia. Para ter certeza, a sugestão de que a União Europeia poderia consertar as relações com a Rússia foi recebida com protestos quase histéricos na Holanda, nos países bálticos e na Polônia. Em resposta a esse histrionismo, Merkel se apressou em deixar claro que tais conversas com o presidente russo não são uma espécie de recompensa. Se Merkel foi indiferente, é porque os gritos de protesto eram inteiramente previsíveis. Mudanças abruptas de política estratégica raramente são compreendidas desde o início. Quando Richard Nixon, o então presidente dos Estados Unidos, iniciou relações com a China comunista há 50 anos, ele desencadeou uma tempestade de fogo entre os aliados da América, com o Japão se opondo ainda mais fortemente do que os outros países estão fazendo agora. Hoje, a iniciativa diplomática de Nixon é lembrada como um dos grandes avanços estratégicos da era do pós-guerra. A abertura da China surgiu do fato de que tanto Nixon quanto Mao Zedong passaram a ver a União Soviética como a maior ameaça para cada um de seus países. Ao estabelecer relações diplomáticas, eles poderiam forçar os soviéticos, que tinham recentemente invadido a Tchecoslováquia e depois travado uma guerra de fronteira curta, mas brutal com a China, a reconsiderar suas políticas agressivas. Funcionou. Nos anos que se seguiram, os soviéticos reduziram drasticamente o envio de tropas ao longo da fronteira com a China e celebraram importantes tratados de armas nucleares com os Estados Unidos. Avance até hoje. Putin, um homem da Realpolitik, tem vários motivos para jogar com Biden, muitos dos quais são tão atraentes quanto aqueles que motivaram Mao e Zhou Enlai a acolher a abertura de Nixon. Para começar, como a Rússia está mais isolada agora do que a União Soviética jamais esteve, ela se tornou perigosamente dependente da China. Mas o principal beneficiário do antagonismo anti-ocidental de Putin na última década não foi a Rússia, mas a China. Ao tirar a Rússia do frio em que o Ocidente colocou sua economia,
Putin poderia reverter sua queda na esclerose econômica e na estagnação. Na verdade, como muitos no sistema de segurança da Rússia, Putin talvez possa achar que seu país recebeu poucos benefícios de seu relacionamento com a China de Xi Jinping. Embora a China tenha investido maciçamente em empresas e infraestrutura em todo o mundo, grande parte por meio da Belt and Road Initiative de Xi, apenas uma minúscula quantia de dinheiro chinês chegou à Rússia, onde tem sido desesperadamente necessária para compensar os efeitos das sanções ocidentais. Já para os Estados Unidos, está sendo difícil lidar com China e Rússia ao mesmo tempo, e dividi-los lhes traria muitas vantagens. Além disso, embora os líderes da China nunca mencionem isso, é possível conjecturar que talvez eles tenham amargura com a tomada de parte do território chinês pela Rússia no século XIX, tanto quanto com as predações imperiais de parte do Ocidente. Com o imperialismo ocidental em grande parte retrocedido, talvez seja a contínua ocupação do território chinês histórico pela Rússia que mais se destaca para os observadores chineses comuns. Por exemplo, a cidade de Vladivostok, com sua vasta base naval, faz parte da Rússia apenas desde 1860, quando os czares construíram ali um porto militar. Antes disso, a cidade era conhecida pelo nome manchu de Haixianwai, e quando a Rússia celebrou o 160º aniversário da cidade no ano passado, a parcela dos usuários da internet hipernacionalistas chineses explodiram em indignação. Há também um argumento democrático a ser considerado por Putin. Os 6 milhões de russos espalhados ao longo da fronteira com a Sibéria teriam de enfrentar, numa eventual disputa, 90 milhões de chineses do outro lado. E muitos desses chineses cruzam regularmente a fronteira com a Rússia para comerciar, para turismo e um bom número para fixar residência. Assim como a mediação de relações de Nixon com Mao nunca conseguiu transformar a China politicamente, a estratégia Biden-Macron-Merkel também não pretende transformar a Rússia de Putin. Os líderes ocidentais não estão alimentando ilusões. Apesar de tudo que eles têm a ganhar com melhores relações com o Ocidente, Putin não se afastará da China se isso representar qualquer ameaça a seu poder ou segurança pessoal. Se o Ocidente quiser que a Rússia se distancie da China, terá de aceitar Putin como ele é. Esse tipo de barganha é mais do que possível e pode ser suficiente para alertar um Xi teimoso sobre os perigos estratégicos de seus planos regionais e internacionais. Basicamente, Biden está copiando tudo o que Trump havia iniciado, enquanto era acusado de conspirar com Putin. Lembre-se de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.